Saravá a todos os orixás. Oi, salve Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. Enquanto o Rogério vai habilitando o pessoal, né? Hoje eu pedi para ele para que a gente fizesse o nosso relaxamento agradecendo a nossa ancestralidade. Então eu vou pedir para que todos aproveitem, né? E façam esse agradecimento. Que todos aproveitem o máximo, encontrem uma posição confortável para poder receber o máximo de energia daqueles que estiveram antes. Vou pedir para que vocês fechem os olhos e tomem uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. E ao exalar lentamente, vai relaxando. Relaxa os ombros, o pescoço. Tome mais uma respiração bem profunda. Relaxa a sua face, seus olhos, lábios. Tome mais uma respiração bem profunda. Relaxa o seu tórax, seus braços, mãos. E tome mais uma respiração bem profunda. Relaxa o seu abdômen, suas pernas, seus pés. E se houver alguma parte tensa, vai relaxando. Antes de iniciar esse relaxamento, eu peço licença para cada ancestralidade de cada um que está aqui e daqueles que irão assistir em outro momento. Tome mais uma respiração bem profunda. Pedir para que vocês visualizem uma luz branca e deixe que essa luz envolva você completamente. Tome mais uma respiração e vamos formar a nossa egrégora. Vou pedir para que vocês vejam e visualizem um portal. E nesse portal hoje está o nosso mentor espiritual, o Pai João da Mata. E quem auxilia hoje também é uma criança chamada Ritinha. Tome mais uma respiração. E vai passando por esse portal e vamos formar a nossa egrégora. Presta atenção hoje a quem você vai dar a mão. A sua direita e a sua esquerda. Tome mais uma respiração bem profunda. E ao formar essa egrégora de luz e de amor, eu vou pedir para que você, mentalmente, a egrégora continua formada, mas como você pudesse, nesse momento, dar um passo à frente, como uma terceira pessoa. E vou pedir para que os seus pais possam fazer uma volta em você. Você é o centro e seus pais de mãos dadas e você é o meio. Tome uma respiração bem profunda. Vou pedir para que nesse momento seus avós também, paternos e maternos, se façam presentes. Peço também para que os seus bisavós, paternos e maternos, se façam presentes, criando uma grande roda em torno de você. Talvez você tenha conhecido eles. Talvez não. Vou pedir para que nesse momento os seus triavós, paternos e maternos, se façam presentes, aumentando ainda mais essa roda que se forma em torno de você. Peço licença para que os seus tetravós, paternos e maternos, se façam presentes.
seus pentavós, maternos e paternos, seus ex-avós, paternos e maternos. Peço também para que o seu heptavós também se façam presente, os octavós, o neavós e o decavós, formando as suas últimas 10 gerações. Que criem em torno de você uma grande roda, mas uma roda de amor. Que o peso que eles venham carregando até chegar em você, como se fosse uma pedra muito pesada, desde os seus decavós, que foi passando de avós e avós, como se cada um teve a oportunidade de lapidar essa pedra. O peso, ele vai diminuindo, cada vez mais até chegarem às mãos dos seus pais. E nesse momento eles têm um diamante na mão. Aquele peso todo ficou para trás. E eles entregam a você. Mas existe uma pergunta. O que você fará com esse diamante? Você irá poli-lo para que ele sempre esteja brilhante? Ou você vai deixar do lado para que ele se torne uma pedra nas suas próximas gerações? Eu espero que ele esteja sempre muito brilhante. Tome uma respiração bem profunda e dê um passo atrás, com um diamante na mão, voltando para a sua egrégora que nós formamos no início. Eu peço que vocês, nesse momento, entendam cada geração que esteve presente e agradeça por eles terem passado. Tome uma respiração bem profunda, o máximo que você conseguir, mas que seja uma respiração de agradecimento e de amor. E é dessa forma, com esse amor, com esse diamante em mãos, que eu peço que o Rogério faça a nossa abertura e a nossa oração. E ainda diante desse mesmo círculo, diante da mesma ancestralidade que nos acompanha, rogamos a nosso Deus, rogamos a todos os orixás, rogamos a Jesus, rogamos a todos os grandes mestres da humanidade, para que nessa noite estejam, através dos seus falangeiros, trabalhadores do espaço, estejam conosco, nos trazendo o bom entendimento, as boas palavras, nos trazendo aquilo que nos tornará melhores seres humanos, para que a gente possa honrar a nossa ancestralidade, para que essa ancestralidade, olhando a nós, perceba que essa joia foi devidamente lapidada e que de alguma forma, de algum jeito, com alguém, ela faz a diferença na sua vida e na vida daqueles que necessitam. Pedimos a nosso Pai João da Mata que nos abençoe nos estudos dessa noite, que também toda a sua falange de trabalhadores esteja com cada um de nós,
trazendo discernimento e a boa compreensão. Rogamos aos nossos mentores espirituais, guias, chefes de frente, nossos anjos de guarda, que estejam conosco trazendo a proteção, a luz necessária, para que a gente possa sempre estar direcionado no caminho de Deus. Rogamos também aos nossos queridos Exus e Pombagiras, trabalhadores tão importantes dentro desse colossal universo, mas em especial no nosso planeta, para que eles nos deem a proteção, para que eles possam, de alguma forma, também trazer aqueles irmãos que se encontram no plano espiritual, necessitando do conhecimento. E, por fim, que sejamos um ponto de luz no universo, capaz de abrir esse portal para que os mensageiros de luz assim possam adentrar, possam fazer o seu trabalho, possam cumprir as suas tarefas espirituais aqui em nosso planeta. Que assim seja e assim será. Lentamente, vão retornando ao aqui e ao agora. Movimentem os seus pés, movimentem as suas pernas, movimentem as suas mãos, os dedos, movimentem seus braços, mexam lentamente o seu pescoço e retornem para o aqui e para o agora, abrindo seus olhos e estando ciente de onde estão. Muito bem, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aos nossos estudos. Daniel, boa noite, Eduarda, o Hugo, quem mais aqui que está conosco? A Lilian, boa noite, a Luciana, Maiara, quem mais aqui? A Márcia Ferezin, Mariana Rodrigues, quem mais? A Roseli está conosco aqui, o Sérgio, a Silvia, Simone, Solange, sejam todos bem-vindos. Tamires, já tinha falado. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Deixa eu ver, entrou mais uma aqui. A Caroline também. Enfim, sintam-se todos abraçados. Quem mais aqui? Nadir, Paula, enfim, todos aí. Muito boa noite, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí para a nossa aula de número... Ô, pequenininha, vem aqui com o papai, vem, fica aqui. Vamos para a nossa aulinha de número 12, aula nova. E mais do que isso, um módulo novo. Estamos entrando no módulo 3 a partir de hoje. Olha como a jornada tá gostosa, né? Estamos aí com 40 pessoas, fora aqueles que não puderam estar conosco nessa noite, firmes e fortes aqui para a gente tá participando, né? Então vamos lá, deixa eu tirar o som aqui, levantar nossa aula para a gente iniciar. Muito bem, como eu disse para vocês, estamos iniciando hoje. Todos conseguem ver aí o slide? Perfeito. Estamos iniciando aí hoje os estudos de teologia, módulo 3. Módulo esse que a gente vai entrar, voltar um pouquinho na parte doutrinária, né? É importante para que a gente comece a identificar agora os tipos de Umbanda, como que cada um trata a sua vertente, né? Então nós vamos estar vendo aí, ela é dividida em 3 partes. Nós vamos ver a parte número 1,
Depois entramos na parte 2 e na parte 3 da doutrina. Eu vou pedir especial atenção de vocês nessa parte doutrinária, porque ela traz muito da responsabilidade do umbandista, seja ele o médium, seja ele um frequentador, não importa. Mas a gente vai falar bastante dessa parte e o quanto a Umbanda ela é importante na vida, na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam, tá? Que estão próximos de nós. Nós, em algum momento lá atrás, falamos dos rituais, passamos pelos rituais, e falamos lá atrás que a Umbanda ela não tem uma doutrina fechada, né? Não existe um dogma a ser seguido, mas nós vamos entender como isso funciona na prática, né? A doutrina, antes da gente iniciar, é importante que a gente entenda o significado dela, né? Então, a doutrina, ela, a palavra, né, o significado da palavra doutrina, ela vem de um conjunto de normas, de um conjunto de leis, ou podendo ainda também ser um fundamento, né, fundamento que compõe uma determinada associação, um determinado grupo, assim como é a nossa Umbanda. É uma associação de pessoas que religiosamente exercem o seu direito baseado em algumas doutrinas, não necessariamente dogmas, mas doutrinas. Então nós temos aqui, para a gente trazer uma relação e entender melhor, nós temos o nosso Código Civil Brasileiro, né? Vamos falar aqui do nosso código. Então, nosso Código Civil Brasileiro, ele é uma doutrina, porque ele rege as leis civis. Ele rege as leis, as relações entre as pessoas, né? Então, a relação de compra e venda, de aluguel, tudo isso está dentro desse Código Civil. Ele regulamenta, ele é uma doutrina que regula. Se a gente sair, né, tem o Código Penal, que também é uma outra forma de regular a parte criminal, né, os crimes cometidos dentro de uma sociedade. Vou só permitir aqui, peraí. Opa. Pronto. Olá, Patrícia, boa noite. Aí, mais um aqui. Ricardo. Muito bem, Ricardo, seja muito bem-vindo, viu? Patrícia, muito bem-vinda. Então, nós temos o Código Penal que regula a parte criminal. E aí, se a gente descer para entender na religiosidade, onde começam a existir as doutrinas, nós vamos para o kardecismo, por exemplo. O kardecismo, ela é uns falam que não é nem uma religião, né, uma filosofia, mas tratando do ponto de vista religioso, o kardecismo ele é codificado, né? Ele é uma doutrina, seja através do livro dos espíritos, o livro dos médiuns, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, não importa. Ele tem uma doutrina que rege as principais leis kardecistas, espíritas kardecistas, tá? E na Umbanda, né? A Umbanda, ela possui uma doutrina mínima de fundamentos, que historicamente foram passados, principalmente do ponto de vista verbal, porque a gente tem que entender que os nossos antepassados, muitos não sabiam ler e escrever, então a doutrina daquela determinada casa ou daquele determinado ritual que era seguido era passado verbalmente de geração para geração. Mas essa doutrina, em algum momento, principalmente ali em meados de 1950, ela começou a ser escrita. Então a Umbanda, ela não tem um dogma, ou seja, ela não tem um ritual único para todas as Umbandas, mas ela tem uma doutrina.
Ela vai ter uma doutrina. E quais doutrinas que nós temos, que a gente pode falar que são obras que se tornaram, como eu posso dizer, segmentos religiosos dentro da Umbanda. Então, a gente pegar, por exemplo, as obras do W.W. da Mata e Silva. O W.W. da Mata e Silva, ele já era um umbandista e ele criou uma doutrina fundamentada na Umbanda esotérica. A Umbanda esotérica, se você olhar, ela vai ser diferente, por exemplo, da Umbanda do Rubens Saraceni. O Rubens Saraceni criou a Umbanda Sagrada. Então, a Umbanda Sagrada dele tem rituais específicos, orixás específicos, formas diferentes, é uma doutrina diferente da doutrina do W.W. da Mata e Silva, que é diferente da doutrina do pai Ronaldo Linares, que é diferente da doutrina do Rivas Neto. Percebem? Então são doutrinas que transformaram-se em segmentos religiosos. Transformaram-se em segmentos religiosos. Então ela regulamenta, assim como o Código Civil, o próprio kardecismo, ela regulamenta as pessoas que seguem aquela determinada vertente da qual existe aquela doutrina. Certo? Então é necessário para nós esclarecermos, aqui eu coloquei os principais livros, né? Esses livros aqui são livros dos quais eu comentei com vocês, tá? Que é o W.W. da Mata e Silva, que é um livro que vai tratar especificamente da doutrina esotérica da Umbanda. Esse daqui é do Rivas Neto, esse aqui, que é os fundamentos mais ligados, diferentemente do W.W. da Mata e Silva, ele tem uma Umbanda mais herméticas, né? Fundamentos mais herméticos. Tá? O Rivas Neto vai trabalhar dessa forma. Tem o pai Ronaldo Linares, que a doutrina dele é muito semelhante ao do Zélio Fernandino de Moraes, que é um Umbanda tradicional, que a gente chama. E diferente dessa daqui, ó, que é do Rubens, a Umbanda Sagrada, que é do Rubens Saraceni, até tem ela aqui também. Segmentos, todas elas são Umbanda, porém com vertentes diferentes. Todas elas vão ter a espinha dorsal que nós vimos no nosso ritual, lembra? Nas aulas passadas, quando falamos de rituais, todas elas vão ter os rituais muito parecidos. Muito parecidos. Vai bater cabeça, vai ter pemba, que mais? Vai ter os orixás, tudo vai ser direitinho. Agora, existe uma parte doutrinária que ela vai mudar, ela vai ser diferente. Tá? Então, isso é doutrina. Ela rege uma determinada associação, um determinado segmento, uma determinada sociedade. No nosso caso da Umbanda, ela vai reger os segmentos diferentes da Umbanda. Muito bem. É importante a gente esclarecer que cada autor, ele declara em sua obra a sua interpretação da doutrina umbandista. Por isso que vão nascendo muitas vertentes. Agora, como podemos... eu até coloquei um outro livro aqui do Norberto Peixoto. Norberto Peixoto também é um sacerdote de Umbanda, focado um pouco mais na área esotérica, mas não tão aprofundada quanto o W.W. da Mata e Silva, tá? Mas é uma doutrina que vem crescendo bastante a dele também. Então aqui vocês vão ter os principais doutrinadores de alguns segmentos da Umbanda. Então cada autor ele declara na sua obra a sua interpretação em relação àquela Umbanda da qual ele segue. E a pergunta que sempre se faz, né? Porque você tem diversas vertentes da Umbanda, diversos
doutrinas diferentes da Umbanda, a pergunta que todo mundo sempre faz: qual é a melhor ou a mais correta Umbanda? Todo mundo se faz isso. Porque quem é do segmento do Rubens Saraceni vai falar que a dele é melhor. Quem segue o Rivas Neto fala que é melhor a dele. Quem segue o WW Mata Silva é a dele, do Caboclo Mirim é a dele, e assim vai, né? Mas, gente, a gente tem que compreender que é o seguinte: felizmente, e eu falo felizmente, alguns tratam como infelizmente, mas eu trato como felizmente, não existe a melhor ou a mais correta. Quem identifica qual é a melhor e a mais correta é aquele filho de fé, aquele frequentador que mais vai se afinar com o seu tipo de caráter, com a sua personalidade, da forma que ele enxerga a religião. Então, eu vou usar exemplos práticos aqui, né, do pouquinho que eu já conheço, bem pouquinho de vocês, e podem me corrigir se eu estiver errado, por exemplo. Mas eu sei, por exemplo, aqui, que a Yara, ela se daria muito bem diante de uma Umbanda mais esotérica, talvez com uma pegada um pouco mais xamânica. Pouquinho que eu já conheci ela, né, das aulas aqui, dessas 12 primeiras aulas, deu para perceber que ela segue um pouco esse viés. Talvez a personalidade dela se afine melhor com esse tipo de Umbanda. A Íris, da mesma forma, mais esotérica. O Serginho, que não está aqui com a gente hoje, e apesar dele estar na Umbanda tradicional, mas ele tem um viés, uma personalidade daquela Umbanda mais kardeciana, uma Umbanda que traz um pouco mais o espiritismo junto, que nós vamos ver lá para frente. O Jorge, eu já acho que ele tem mais um espírito da Umbanda tradicional mesmo, né? Aquela mais centralizada, né? Naqueles trabalhos do dia a dia, sem muito esoterismo, sem muitas coisas. Eu acho que a pegada dele é um pouco mais essa. E assim sucessivamente, cada um de nós vai ter um segmento de Umbanda que mais vai ter afinidade com a gente. Por isso que eu falo, muitos falam que infelizmente não existe a melhor ou a correta. Não, eu falo que é felizmente que não existe. Porque dá espaço e liberdade para você ser abraçado pela Umbanda, porque a espinha dorsal ela sempre vai ser a mesma, porém, de acordo com a sua personalidade, de acordo com o seu significado de vida, com o seu caráter. Então é importante que todas elas estejam presentes. E é o que eu sempre falo, que essa é a grande riqueza da Umbanda. Nós não temos um dogma, nós não temos uma coisa que nos faz seguir. Se eu estiver aqui, se eu estiver no norte, se eu estiver no sul, se eu estiver no centro-oeste, não é igual uma igreja católica, que é tudo certinho, a missa é igual para todos. Onde você estiver, você vai ter igual. A Umbanda não, a riqueza dela está aí, na diversidade, no abraçar a personalidade, o caráter de cada um. Tá bom? Então nós vamos abordar, nesses estudos, vamos dizer assim, todos os conceitos básicos e que são aceitos, vamos dizer assim, de forma universal por todos os praticantes de Umbanda. Eu não vou entrar no lado específico, mas nós vamos entrar no conceito básico para compreender essas vertentes também. Por que isso? Para que a gente não coloque aqui a parcialidade, para que a gente não seja parcial, né, com o estudo da doutrina. Por quê? Porque eu quero que vocês, né, que estão aqui fazendo as aulas, estudem aquilo que mais vocês têm afinidade dentro da Umbanda. Que amanhã, quando a gente terminar a nossa teologia, que você compreendeu tudo, você fala assim, poxa, agora eu vou ler um livro do W.W. da Mata Silva, e você vai ler. E aí, se tocar o seu coração, se aquilo tiver muito a ver com a sua personalidade, pô, bacana, então agora eu vou seguir aqui. Ou então, se é do Rubens, então, olha, eu consigo criar uma afinidade melhor com a do Rubens, segue a do Rubens, segue a do Rivas Neto, e assim sucessivamente. Então, o objetivo aqui é isso, eu não vou tratar
Nós não vamos entrar a fundo em cada uma delas, vamos falar de forma mais superficial, porém, sem parcialidade alguma, tá bom? Para que vocês tenham essa liberdade no futuro de buscar aquilo que mais toca o coração de vocês. E desenvolver, né, o seu ponto de vista e a predileção por determinados autores, que eu acho que isso é legal também. Eu tenho autores que eu gosto dentro da Umbanda, né? Eu gosto, Robson Pinheiro é um que eu gosto bastante, ele traz muitas coisas que eu particularmente gosto do que ele trata. E ele escreve muitos livros dentro da Umbanda, né? Gosto também do próprio Rivas Neto, que ela é mais hermética. Eu gosto das leituras do Rivas Neto. Gosto mesmo. Acho que ele tem uma visão de Umbanda um pouco diferente. Então, são estilos que você depois vai ter aí a condição de ver qual aquela que melhor se encaixa com a sua personalidade. Muito bem. Já que nós temos uma doutrina de segmentos diferentes dentro da Umbanda, mas sempre lembrando que a espinha dorsal sempre vai ser a mesma, os fundamentos sempre vão ser os mesmos, nós temos que entender, então, qual é a função. Já que ela regula uma sociedade, ela regula um grupo de pessoas, né? Ela estabelece regras naquela convivência entre os grupos que têm essa afinidade, nós temos que entender, então, qual é a função dela. Qual é a função da religião? E aí nós temos que buscar a etimologia dessa palavra, né? Entender a origem dessa palavra. E a etimologia, a origem dela, da palavra religião, você vai ter várias interpretações, mas talvez a mais aceita, a mais utilizada, ela vem do latim, que significa religare. E é literalmente religar. É criar essa nova conexão com o divino. É criar essa conexão com Deus, com aquilo a qual você acredita, né? E religião, então, é aquilo que vai, nesse curto espaço de tempo que você vai viver aqui na Terra, a religião ela foi feita para você não perder o sentido real da sua existência, que é a espiritual. Aqui nós vivemos 70, 80, 90, 100, 110 anos aí para alguns, né? Esse é o tempo que a gente vive aqui na Terra. Então, esse curto espaço de tempo, a religião ela serve para nos religar, para lembrar que somos espíritos. Você está aqui só numa caminhada temporária. O seu lar verdadeiro não é aqui. O seu lar verdadeiro é aqui. Então, a religião é esse religar, e ela vem disso, de religar você se conectando com Deus. Se a gente voltar lá para os povos originários, para o princípio da humanidade, nós não tínhamos os rótulos religiosos, né? O cristão, não, nada disso. E aqui, quando a gente está dizendo dessa religião, entendam que é a religião que nos liga a Deus. É o nosso templo. É a nossa percepção de espiritualidade que me liga a Deus. A Deus. Por que eu estou falando a Deus? Porque a gente nunca pode se esquecer, gente, que nós vivemos num país de 8 bilhões de habitantes, 8 bilhões de habitantes, dos quais apenas 30% são cristãos. Nós temos budistas, taoístas, muçulmanos, que representa 70%. Então, cristianismo é uma forma de chegar até Deus. Os tibetanos têm uma forma de chegar até Deus, o budismo também, e assim sucessivamente em todas as religiões. Por isso que o religare é com Deus. Essa religião que eu estou tratando aqui é o seu templo, a sua forma de enxergar a espiritualidade para se religar a Deus. Da onde você surgiu, dessa centelha divina que te criou. Certo? Muito bem. Então, a religião, a função dela é essa. Então, partindo
desse pressuposto, praticar religião é se reconectar com Deus, com o objetivo de que a sua perfeição, o seu melhoramento, dirija o seu caminho aqui na Terra, dirija o nosso caminho na Terra. À medida que eu me aperfeiçoo, que eu melhoro, isso vai dirigindo o meu caminho terreno, porque eu estou ligado a Deus dentro desses princípios espirituais, e posso ajudar ou posso influenciar acontecimentos a nosso favor, ao meu favor, a favor da comunidade que me segue. Então, olha a importância da função de uma religião. E aí, quando a gente fala em rótulos religiosos, uma vez, Dalai Lama, ele foi indagado, né, pelo teólogo, pelo Leonardo Boff, e a pergunta, claro, né, Dalai Lama tibetano, o cara foi e perguntou para ele, Leonardo Boff perguntou para ele, que é um teólogo, qual religião Dalai Lama achava que era melhor. Mas o Boff colocou isso de uma forma pronto para receber a seguinte resposta. Obviamente que é o budismo tibetano. Seria natural o Dalai Lama falar isso, né? No entanto, o Dalai Lama respondeu de uma forma muito melhor. Ele falou, qual é a melhor religião? É aquela que te faz melhor. A melhor religião é aquela que te faz melhor. E é isso que a gente tem que se apegar. Temos que ser melhores seres humanos, melhores pais, melhores mães, melhores avós, filhos, netos. Temos que ser melhores. Porque quando você se percebe que diante de um movimento, de uma associação a qual você está, de uma religião a qual você pertence, se você está melhorando, significa que você está no caminho certo. E a pergunta que eu faço para cada um de vocês, para que vocês respondam para vocês mesmos, para aqueles que já trabalham dentro da Umbanda, ou para aqueles que já frequentam a Umbanda, a pergunta que eu deixo para vocês responderem para vocês. A Umbanda está fazendo de você uma pessoa melhor? Isso é um ponto importante. A Umbanda está te tornando um ser humano melhor? Se sim, se você tem esse sentimento que sim, então pode acreditar, você está no lugar certo. Não tenha dúvida disso. Se não, se você acha que não, eu sugiro a você que então navegue por outras religiões, né? Com aquela qual você vai se identificar, aquela qual vai te abraçar, a qual a sua personalidade, o seu caráter vai se identificar e vai te transformar em uma pessoa melhor. E transformar em pessoas melhores, gente, não é aquela religião que vai apenas te afagar, que vai apenas te acolher. Todas devem acolher. Mas é aquela que vai te reformar verdadeiramente. E toda reforma tem o caos. Toda reforma suja. A gente não consegue reformar nossa casa sem quebrar uma parede ou sem descascar a tinta, não é isso? Se a gente quer reformar um telhado, todo mundo já passou por uma reforma aqui, eu tenho certeza. A nossa casa não fica suja demais? Aí tem aquele empreiteiro, que nem o meu caso, né, que abandonou a obra, foi embora, estava tudo sujo, né, a gente não consegue morar, e aí fica naquela expectativa. Então, você passa por um caos. Mas aí depois, quando o empreiteiro, né, ou o arquiteto chega e entrega a chave na sua mão, fala assim, ó, tá aqui,
né, sua casa, seu apartamento, seja o que for, reformado, olha, foi dolorido, né? Foi, mas agora está aqui, ó, está reformado, entra, mora e seja feliz. Assim é uma religião. Assim é uma religião. Porque toda reforma íntima que nós passamos para melhorarmos como seres humanos, nós temos que quebrar padrões, quebrar crenças, quebrar uma série de coisas que carregamos durante anos e anos e anos da nossa vida, mais ainda do que o Jorge comentou agora, da nossa ancestralidade, que a gente traz ainda muita coisa das ancestralidades. Sentimentos, culpas, repetições. E a gente precisa quebrar isso. E as religiões têm que fazer isso. E a Umbanda, ela faz isso muito bem. É por isso que a gente usa uma frase no meio umbandista, principalmente para os trabalhadores da Umbanda, que a gente fala assim: a Umbanda, ela é para todos, mas nem todos é para Umbanda. Por que isso? Porque nem todos têm a paciência de se reformar. Quando chega na metade do caminho, é tanta porrada que você já tomou, tanta reforma íntima que está sendo feita em você, tantas coisas estão se transformando que você desiste, fala, chega, eu não aguento mais. Mas mal sabe você que aquilo fazia parte da reforma para você ter o seu templo purificado, limpo, se tornar um melhor ser humano, para que você possa levar frutos e frutos para as novas gerações à sua frente depois. Então, se está fazendo de você melhor, muito bem. Diga, Iris. Olha, assim, o jeito que você está colocando é um desafio, hein, Rogério? Eu queria só abrir um parênteses, porque pressupõe uma maturidade, né, assim, da gente, porque quando é que a gente quer fazer essa reforma, né? Então, assim, aí é um questionamento que eu coloco aqui, quando é o momento, né, que a gente pode aceitar essa reforma e esse desafio que é. Então, por exemplo, a gente fazer esse questionamento que você falou, né, se a Umbanda te faz uma pessoa melhor, e se a vida que você está levando, ela está bem, né, se você está bem. Então, eu acho que o start, né, de você procurar um tempo, alguma coisa assim que você se propõe a mudança, porque o nosso cérebro, ele vai procurar que a gente não mude, né? Exatamente. Padrões da família, se a minha mãe é católica, um tempo a gente vai ser católico, né? Então, assim, eu acho que as religiões, hoje em dia, que eu acho que é uma coisa que a gente acaba negando isso, a gente deveria conhecer muitas religiões para ver o que é uma sintonia, como que a gente se percebe mais confortável, para a gente poder propiciar essa reforma, né? Porque a gente vai levando assim meio no curso natural, né? E a gente não, porque dói demais, o que você está falando é muito sério, porque uma reforma é muito doída, e quem é que está disposto, né? Como os trabalhos terapêuticos, né? Então, assim, pressupõe de você olhar para você, se você está bem. É isso que eu queria colocar bem aqui. Eu estou bem, como é que está a minha vida? Então, eu preciso fazer alguma coisa. Então, a religião, ela vai te conectar com a sua parte divina também, além de você falar, eu vou me conectar com Deus, né? Mas o Deus está aqui dentro da gente. Então, como que está essa minha conexão, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar muito, né? A Umbanda é um caminho de bastante exigência ali, de uma disciplina, né? Então, acho que por isso que você está dizendo isso, porque realmente é um trabalho árduo, né? É como se fosse realmente um trabalho de 7 trabalhos de Hércules, aí, a Umbanda, né? Porque ela pressupõe um preparo, uma doação, preceitos, né? Então, assim, a gente permitir isso, no sentido que a gente não está confortável, o que a gente vai fazer? Porque a gente fica pedindo ajuda e a gente não faz a parte da gente, né? Exatamente. Exatamente. Claro, Marilene. Por exemplo, eu era católica, apostólica, romana,
dava aula na igreja, os padres viviam na minha casa. Durante 25 anos, eu era bem fervorosa. Depois eu comecei a ir para a Umbanda. Foi uma transação assim um pouco difícil, que eu me lembro que o Pai João fez até alguns trabalhos para eu poder fazer a opção, né? Porque eu estava dividida. Sim, E agora eu estou há 52 anos na Umbanda. pois é, pois é. Eu diria que é o momento de você ir, é o que a Iris comentou, quando eu percebo que eu não estou bem. Quando eu percebo que eu não estou bem. Quando eu percebo que alguma coisa, de uma certa forma, não está como eu gostaria que estivesse, né? Vamos colocar dessa forma. E isso, o próximo passo disso é o vazio. Quando você sente um vazio. Quando você sente, você fala, não é possível, eu não sou desse mundo, devo ser de outro, porque acho que eu não sinto isso. Não é isso, é porque você está distanciado ou distanciada desse religar, e precisa ter alguma coisa que seja compatível com a sua personalidade neste momento da sua reencarnação. Porque talvez em outra reencarnação você vai vir um evangélico, ou um budista, ou um Krishna da vida, não importa, porque a personalidade a qual você está nesse momento, ela precisa ser completada com alguma coisinha que você precisa aprender. E aí, no caso da Maria Neide, ela traz toda essa bagagem católica e da forma da qual ela era, ou seja, ela tinha pleno conhecimento doutrinário, né, o dogma da igreja, como que funcionava e tudo mais. E isso é uma crença muito grande. Agora, imagina ela quebrar essa crença. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que o Pai João fazia até trabalhos. Ó, o seu lugar é aqui. Agora você vai se completar. Você aprendeu tudo que tinha que aprender aqui. E se ela foi para lá, é porque esse vazio existia. De alguma forma, talvez até inconscientemente, ela não conseguia entender, mas existia. E ela se preencheu há 50 anos, 52 anos dentro da Umbanda. Se preencheu. Deu plenitude na espiritualidade dela. Então, é esse vazio, essa lacuna, essas coisinhas que a gente tem que perceber em nós, para que a gente possa buscar essa forma de nos religar a Deus, mas de acordo com a personalidade que nós estamos neste momento da nossa reencarnação. Deu para entender aí? Acho que... Né? Então, a Kátia quer falar, Rogério, depois tem umas dúvidas do chat aqui, tá? Diga, cara. Não, então, eu queria falar, a Marianide estava falando, né, da experiência que ela teve, né, e que a minha também não é muito diferente, né, fui 22 anos da Igreja Católica, fiz curso de Maria, trabalhava no encontro de casais com a mamãe e papai, então eu era, assim, uma católica bem regrada, e depois disso eu não me achei mais, fui para a evangélica, né, fiquei 30 anos na evangélica. 30 anos na igreja, né, como já diaconisa, missionária, mas chegou um tempo que não, aquilo começou a esvaziar, não preenchia mais, eu não conseguia mais me achar. Que foi quando eu vim para a Umbanda. E aí foi suprida, né, aquele vazio, aquela necessidade que realmente não estava mais achando. Como você falou, são coisas que a gente tem que soltar da vida da gente, né? Que eu aprendi muita coisa que eu tive que me refazer, eu tive que me rever para realmente querer mudança. Porque muitas das vezes o mais difícil de todos nós realmente é querer a mudança. É muito difícil. Né? Você querer abrir mão de várias coisas, de abdicar de outras coisas, de crenças, inclusive. Então, realmente, é difícil. Mas quando a gente abre esse caminho, abre essa conexão,
a gente vê que não é em vão. É difícil, mas é gracioso o que a gente vem recebendo depois disso, com a conexão com Deus e com os mestres. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Velho, Oi, dona Irene. eu também era católica quando eu era jovem, mas faz 40 anos que eu tô na Umbanda. Olha aí, 40 tá vendo? anos. Eu E era, todos eu nós, né? era, eu frequentava o Rivas Neto. O Rivas Neto. Isso, é uma Umbanda mais hermética dele, exatamente. Isso, aí faz acho que 3 anos que eu tô aqui. Mas Pois é. assim, eu gosto. E isso mostra, porque isso, eu acho que isso é muito legal, gente. A gente até vou fazer um parênteses aqui, porque é o seguinte: todos nós aqui, eu tenho certeza que nascemos de um berço católico, evangélico, alguma coisa. Muito difícil. Talvez a geração do meu filho, agora sim, ele nasceu num berço umbandista, né? Dos meus cunhados, tal, dos meus sobrinhos, né? Por parte da Cátia lá, que nasceram no berço umbandista. Mas nós todos não nascemos. Né? A religião tem 100 anos, 117 anos, é muito pouco. Né? E agora que você está conseguindo falar mais sobre Umbanda. Né? Mas o que eu acho mais importante na fala de todo mundo, e é isso que me deixa muito feliz, é que todos perceberam que em algum momento os espíritos de vocês são tão mais avançados que vocês entenderam que em algum momento o seu espírito estava faltando alguma coisa. Olha, chegou até aqui, agradeço tudo que eu aprendi até aqui, tudo isso eu vou levar como bagagem, mas eu preciso de algo mais. E esse algo mais é o que eu acho que a Umbanda traz. Porque nós temos, né, e já estudamos sobre isso, nós somos uma religião hibridista. Ela traz o catolicismo, traz lá o kardecismo, né? até um pouquinho da pentecostal. Hoje você encosta ali com a Umbanda, né? Porque você tem as danças lá da igreja pentecostal, que é muito semelhante a estar recebendo ali, né, um espírito ali naquele momento, ou um orixá, né, que você está irradiando. Então a Umbanda, ela traz um pouquinho de tudo. Ela é como se ela dissesse para você assim, ó, fique tranquilo. Você vai continuar vendo um pouquinho da onde você saiu aqui dentro, mas você agora vai dar um salto maior. Você precisa ter uma conexão, sentir coisas diferentes. Eu acho que aí a Umbanda, ela entra. Por isso que eu acho que a Umbanda é uma da religião muito nova, mas eu acho que é uma religião que daqui a 500, 600, 700 anos, se nós não sofrermos nenhuma perseguição muito grande, né, nenhuma guerra nesse sentido, eu acho que a Umbanda vai ser a religião que mais vai crescer no nosso país e, olha, mundo afora. Mundo afora. Porque quando você estuda o cristianismo, a parte de Jesus, né, vamos dizer assim, o cristianismo, e o dia que as pessoas entenderem e voltarem a querer saber quem era Jesus, o homem, e aquele que se cristificou depois, vai entender que não está dentro dessa igreja que eles vão, não. Está no pé no chão, está no abraço, está na ação. Está na ação. Jesus trazia as ações, ó, façam. Pô, estou dando exemplo do que vocês têm que fazer aqui. Né? Então, e é esse Jesus, esse homem incrível, maravilhoso, né, que eu acho que é que o ser humano tem que levar. E a Umbanda, ela faz isso, porque a gente trabalha na maior humildade possível, de atender, de acolher, de abraçar aquele que precisa. Tá bom? Muito bons os depoimentos, adorei. Vamos lá. Quer parar Rogério, deixa eu só... perguntas? Então, na verdade, são testemunhos, né? Então, Vamos não lá, sei se a vem aí. gente abre aqui. A Solange, que eu sei que ela já foi pentecostal também, né, Sol? Ela fala que ela demorou muito para, né? Ela fugiu para poder dessa reforma, depois, hoje ela aceita, está indo bem. A Tamires falou essa frase que você falou, né? O lugar certo é aquele que te faz uma pessoa melhor. Aí a Fabiana Lino fala que ela ficou com uma dúvida. Eu também ia levantar essa dúvida, viu, Fabi?
Quando ouvimos que a religião é religar com o sagrado, eu entendi a religião como umbanda, católica, evangélica, etc. Nesse caso, essas seriam as doutrinas / caminhos, porque uma pessoa que não frequenta nenhuma religião, mas tem espiritualidade, conexão com o sagrado, também estaria vivendo esse religar? Está correto pensar assim? Tá Certeza, correto né? você pensar assim. A É. doutrina, ela vai reger aquela sociedade, aquela associação de pessoas que seguem aquele determinado padrão religioso, vamos dizer assim, tá? Então, essa é a doutrina. A pessoa que não tem nenhuma religião, ou melhor, a pessoa que não tem, vamos lá, a pessoa que não pertence a nenhum núcleo religioso, ela pode ser religiosa. Até um ateu, né? Até um ateu pode ter Até um ateu. Porque, veja só, por que eu falo até o ateu? Porque o ateu, se for aquele cara que cuida muito bem do templo dele, ele não acredita em nada, tá certo? Mas ele cuida muito bem do templo dele. Faz a caridade porque ele sente que ele tem que fazer, ele quer ajudar a sociedade, ele quer transformar. Olha, ele não está sabendo, mas ele está ligado a Deus, porque o templo, está ligado às ações do que Deus espera. Então, a doutrina, como a gente está tratando aqui, é quando você forma 10, 20, 50, 1000 pessoas, e aí você cria essa doutrina em cima do que você gosta, da personalidade a qual você se encaixa, e aí você segue aquela doutrina. Mas você pode ser uma pessoa espiritualista que não segue doutrina, mas é totalmente ligada a Deus, nas suas ações, na sua forma de ser, ajudando pessoas, se ajudando acima de tudo, se ajudando, querendo essa reforma, né, buscando essa reforma, que, repito, às vezes não está dentro de uma religião, gente. Você pode buscar reforma com uma terapeuta. Se você fizer terapia, você vai buscar, você está buscando sua reforma íntima. Melhorar como ser humano, compreender melhor o universo, compreender melhor o planeta, o que você pode fazer, o que você pode contribuir. Tá bom? Então a doutrina é nesse aspecto, ela é trazida por um segmento, por alguém que idealizou, e que muitas outras pessoas vão querer e pensam iguais, e fala, bacana, então aqui tem uma doutrina para a gente seguir, é um caminho para que todos sigam. A Yara falou também que né, é a terapia religiosa. Como reformar o íntimo e não se questionar? E como não doer? Toda quebra dói. Ela falou que está fazendo todo sentido para ela, depois de uma depressão profunda, e questionar todas as minhas escolhas e encontrar o vazio que você diz, ela sente agora que a alma está se alegrando. Eu acho que é outro sinal, né? A alegria, a leveza, né? Que você está indo no caminho, é muito sintomático mesmo, quando você percebe que você está indo melhor, né? Como a gente está falando aqui, nosso lugar é quando você sente essa alegria mesmo, né? O Ricardo Sibinelli está falando, eu estou numa fase, acredito, de reforma na minha vida, às vezes me sinto perdido, principalmente em relação a quebrar crenças e principalmente mudar a forma que minha mãe me ensinou a vida, porque muita coisa que ela me ensinou sobre a vida, hoje vejo que meus medos são pela forma que me criou e sobre o poder que ela tem na minha vida em relação a decisões. É terapia. Terapia, viu, meu cara? É isso aí, Ricardo. Ricardo, é isso. Terapia, busque, faça, é muito importante. Olha, você se conhecer é muito importante. Senão a gente repete sem consciência, né, Rogério? Sem consciência. E aí o problema é que quando você ganha consciência, chega aquele sentimento que é o pior sentimento que o ser humano pode sentir, que é o sentimento de culpa. Porque a culpa te arrebenta, ela te mata, ela te destrói por dentro, ela te corrói. E aí vem tudo aquilo que a gente aprendeu no passado. Eu preciso honrar o meu pai e minha mãe. Mas desde quando honrar é isso? Honrar, hoje, se são encarnados, né, se estão entre nós aqui, tudo bem. Você tem que ter a sua vida e você nunca vai deixar de honrá-los por você buscar o seu autoconhecimento, quebrar paradigmas, crenças, para que você seja diferente. Porque no momento que eles desencarnarem,
Estejam eles onde estiverem, eles vão olhar e vão falar assim, graças a Deus que essa pessoa, ela, né, minha filha ou meu filho, reescreveu essa história. Graças a Deus. Porque enquanto eu estava encarnado, eu não enxergava. Hoje, diante do plano espiritual, enxergando tudo, né, tirando o véu do esquecimento e tendo a real noção, ela vai olhar e vai falar, meu Deus do céu, graças a Deus que minha filha ou meu filho quebraram esse padrão. E meus netos vão colher um bom fruto daqui para frente. Fizeram melhor, né? Exatamente. A Márcia Ferezinha, ela acha que a reforma íntima parte de um desconforto. Esse religar é um apoio, um suporte para a tomada de consciência e transformação. Isso mesmo. A Paty está falando, né, que ela e o Marcelo já pode dizer que o berço foi a Umbanda, né? É que verdade. O Ela Anderson também, berço umbandista, né? O Paulo e a Carol também, apesar que a mãe era kardecista, né? O Hugo Peterson, né? A Umbanda é maravilhosa porque ela não prende sua mente, pelo contrário, ela desperta você para... Peraí que subiu aqui. Para pensar, sentir e evoluir. Isso mesmo, Hugo. A Umbanda, por isso que a Umbanda mexe com a gente. Por isso que a Umbanda, eu falo que ela te destrói. Sabe por quê? Porque ela entrega na sua mão a autorresponsabilidade. Ela quebra essas crenças, essas bengalas que muitas vezes a gente se apoia e que trava a nossa vida. Então ela te entrega nas mãos a autorresponsabilidade. Ela fala, olha, tá aqui. Faça de você mesmo o melhor ser humano. E isso é muito bom quando você consegue vencer essas crenças, as crenças de culpa e tudo mais, porque aí você se liberta e vai. Você sabe da autorresponsabilidade. Mas você sofre ainda quando você traz esses vestígios de crenças limitantes, de culpas que a gente carrega, né? Então, é isso aí. O Ricardo está reforçando isso, né? Isso que sinto, muita culpa mesmo, não fazendo nada de errado, isso me destrói. Gratidão, Pai. É o que traz mesmo, porque quando a gente não está repetindo aquele padrão, dá a impressão que a gente não está honrando, né? Mas a honra do filho é você fazer, você ser melhor, né? Você ser melhor. É um caminho da humanidade você ser melhor, você ter novas visões, você... Nossa, é muito bonita a juventude nesse sentido. A gente, como pai, às vezes a gente, né? Não, por que não está obedecendo o que eu estou fazendo? Mas é o caminho, né? A evolução. Caminho. Né? Diga, Sérgio. O Sérgio quer falar depois. Não, só em relação a isso. Boa noite a todos, desculpa. Boa noite. Em relação a isso que o Ricardo comentou, eu acho que ainda se comete um erro de não separar crenças e valores quando a gente fala de pai e mãe. As crenças deles pertencem a eles, os valores a gente herda, as crenças é o que ele acredita, na forma como eles foram criados, na época como eles foram criados, como o mundo era na época como eles se forjaram como indivíduos, e isso não necessariamente nos pertence. Os valores, sim, mas as crenças não. Pelo menos é assim que eu falo para o Enzo e para a Júlia. Da mesma forma que eu falo para eles que eu não faço questão que eles tenham uma religião, mas eu vou ficar muito feliz que eles se espiritualizem, que eles achem uma forma de se conectar com esse sagrado. Em casa, acendendo um incenso com um cristal, indo na igreja evangélica, na católica, na umbanda, qualquer coisa, mas que eles achem esse caminho. É isso que é dessa forma que eu acredito e procuro orientá-los. Perfeito, perfeito. Isso daí já é uma evolução sua como ser humano, e eu tenho certeza que você, se você olhar para trás e olhar seus pais, certamente eles se frustraram com algumas ações que você tomou, e detalhe, eles se frustram por quê? Porque eles têm medo que você sofre. Você, filho, vai sofrer. Então, aquilo que, bem ou mal, acolheu eles querem que você repita. Por quê? Porque deu segurança para eles, então vai dar para você também. Né? E não necessariamente não é assim, porque é o que você falou. No tempo deles era outra forma, a cultura era outra, o conhecimento era outro, né? Então, hoje é totalmente diferente.
Então, muito bem em você fazer isso pelos seus filhos, né? Entender aquilo que, de fato, os valores eu não abro mão, mas as crenças, não, essas daí eu deixo para eles, porque foi no momento deles, da forma deles. Muito bom. Aí a Solange só, ela estava pedindo aqui, isso aí já é uma petição, bora fazer outro Conecte-se, meu pai padrinho. Assim a gente tira um pouquinho da culpa. Bora. Vamos, qualquer hora a gente faz o Conecte de novo aí. Para quem não sabe, né, para não ficar boiando, aí é que a gente tem um treinamento de inteligência emocional que nós fizemos aí acho que umas 3 ou 4 vezes, né? E é bem gostoso, 3, né? E é bem gostoso, que a gente fica um final de semana, mas e a gente trabalha tudo isso, trabalha crença, trabalha culpas, trabalha mágoas, perdão, a gente entra num aspecto espiritualista muito grande, porque eu falo que ele tem esse caráter espiritualista, mas a gente trabalha, mexe bastante nessas feridas, viu? Muito, muito, muito. E é muito bom, porque quando você tem a coragem de abrir, né, o armário e ver os esqueletos, é melhor. E aí você começa a perceber que esses esqueletos não eram tão feios assim. Esses monstros não eram tão feios. Né? Então, mas tudo isso é um processo. Quem sabe mais para frente a gente faz aí. Vamos lá, vamos seguir aqui então. Então, dentro da função, a função da Umbanda, né, se a gente já entendeu qual é a função da religião, vamos falar um pouco então da função da Umbanda. Então, segundo o Caboclo das 7 Encruzilhadas, a Umbanda, né, lembra lá atrás o conceito que ele trouxe? Qual é a função dela? A Umbanda é uma linha de demanda para a caridade. Ou seja, ela é um caminho aberto pela espiritualidade superior para que os bons espíritos possam deixar as suas mensagens, levar o consolo, né, o alívio espiritual para todos que necessitam, que desejam dessas informações. É função da Umbanda, e ele diz isso muito bem lá, é função da Umbanda também permitir a manifestação de todo e qualquer espírito. Você lembra que ele comentou lá atrás? Ele falava assim, aqueles que são mais adiantados ensinarão, e para aqueles que estão mais atrasados aprenderão. Então ele não fez distinção de espírito. Todos são bem-vindos. Aqueles que sabem mais vão ensinar aqueles que sabem menos. Aqueles que sabem menos vão aprender e ter oportunidade de se melhorarem. Essa é a função da Umbanda do ponto de vista espiritual. E claro que diante dessa situação do ponto de vista espiritual, nós podemos trazer a mesma forma, a mesma função para nós encarnados. Para aqueles que sabem mais, entrem no terreiro, trabalhem e ajudem, auxiliem o próximo. Para aqueles que não conhecem, mas precisam serem abraçados, serem cuidados, aprendam. E no momento que vocês aprenderem, divulguem essas sementes, espalhem essas sementes. Assim é a Umbanda, essa é a função da Umbanda. A Umbanda, eu sempre falo no início das nossas reuniões, nós não somos proselitistas, nós não ficamos parados na porta do terreiro convidando as pessoas para entrarem, e não seguramos, e não queremos que ela se torne umbandista, nós queremos que ela saia de lá bem, apenas isso. Se aquele terreiro que ela foi, ela é católica, ela é evangélica, outro dia foi um padre no nosso terreiro, foi um padre, porque ele não estava bem. E ele vai deixar de ser. Em algum momento, você acha que alguém falou para ele, não, seu padre, então, agora só tem que frequentar aqui? Não, nós não somos proselitistas. Nós não fazemos rebanho de ninguém. A Umbanda, ela é livre. Vem quem quer, da forma que quer, desde que você sinta no coração que ali vai, que você vai com a sua fé e que ali vai resolver, vá. Aí depois eu posso voltar para a minha igreja? Claro, volta para a sua igreja, seja feliz. Esse é o nosso papel. Então, essa é a reforma que a Umbanda leva para o ser humano, essa é a reforma, porque a pessoa que passa com uma entidade no terreiro,
Gente, olha, de verdade, ela sai impactada. Muitas vezes sai de lá quebrando crenças, resolvendo problemas de 30, 40, 50 anos. E que uma palavra de um preto velho, uma ação de um caboclo, um sorriso que um herê desperta nela, transforma, às vezes, a vida daquela pessoa. Faz a pessoa refletir. Tem até uma expressão dentro da Umbanda, né, gente? Vocês devem conhecer, que a Umbanda é a terapia dos pobres. Não é isso? A gente ouve muito isso. Né? Muita doutrina se fala a respeito disso. Porque ali a pessoa vai, ela fala, é uma conexão espiritual, não é o médium que está ali, eu estou falando com o espírito, então eu vou falar. Se abre, cara. E às vezes sai curada. Por quê? Exerceu algum milagre? Não, ela só precisava falar. Só isso. Então essa é a função da Umbanda, tanto do ponto de vista espiritual, como do ponto de vista nós, reencarnados aqui, que necessitamos dessa cura, dessa libertação, desse equilíbrio, né, através, aí sim, de passes, de conversas, de tantas outras coisas que são feitas dentro da espiritualidade. Então, resumindo, né, a definição que a gente pode dar, que a função da Umbanda é isso, é proporcionar meios físicos e espirituais para todos aqueles que precisam e quiserem praticar caridade. Ou para aqueles todos que precisam receber essa caridade. Então, é a via de mão dupla. Eu quero exercer a caridade, ótimo, seja muito bem-vindo à Umbanda. Eu preciso receber essa caridade, pois seja muito bem-vindo à Umbanda. Essa é a maravilha, essa é a beleza que nós temos na Umbanda. Então, tendo essa visão que a Umbanda, a função dela é aplicar o ensino, o resgate, o tratamento, o passe, a libertação, a caridade, tudo isso, se a gente entender que a função da Umbanda é essa, de melhorar as pessoas, olha o compromisso e a responsabilidade que nós, trabalhadores, eu falo para todos que são trabalhadores de um terreiro, tem. Olha o tamanho dessa responsabilidade. E não é para a gente encarar isso como fardo, hein, gente? Por favor, não é isso. Né? Não pode ser pesado. Responsabilidade no sentido do quanto você é importante, o quanto você é querido, o quanto a espiritualidade reconhece o seu esforço de você sair, às vezes chegar cansado do trabalho e tá indo lá para o terreiro. Olha o quanto esforço existe e por que a espiritualidade ela te abraça, e por que ela quer melhorar você, e por que ela quer te reformar, quebrar tudo que está de errado dentro de você, porque ela enxergou em você um potencial disseminador de caridade, do bem. E ela vai fazer de tudo para te ajudar, mesmo te machucando, ela vai fazer de tudo para te ajudar, porque depois desse período que te machucou, a cura vem. A cura vem. As portas vão se abrir de novo. Porque a espiritualidade aposta em você, ela sabe que você está ali de coração aberto, enfrentando sacrifícios terríveis, mas está lá. Então eu quero que vocês enxerguem a responsabilidade, o compromisso, a responsabilidade nesse sentido. Poxa, há algo superior a mim que deposita em mim toda essa fé, que me ajuda, pelo simples fato de eu ir. Porque não importa a sua função, você pode ser o cambone, você pode ser a pessoa que limpa o terreiro, não interessa. Se ele funciona é porque o seu dedo, a sua mão, está ali. Não importa o que você faz. Tá? Então enxerguem esse compromisso, essa responsabilidade como privilegiados, como algo assim maravilhoso. Poxa, que bom que eles contem assim comigo. Que bom que eu posso fazer isso. Porque é uma forma também, aí trazendo apenas para a espiritualidade, é uma forma também da gente se resgatar muitas coisas que talvez deixamos lá no passado. É uma forma de a gente resgatar.
E se tem uma coisa que nos deixa numa sensação maravilhosa sempre, é fazer o bem. Gente, quando a gente faz o bem, a gente se transforma por dentro. Ó, vou dar um desafio para cada um aqui. Para cada um. Amanhã, vocês vão, sei lá, se forem numa padaria, no supermercado, o que for, não importa. Na hora que você for pagar, pega apenas uma balinha ou um docinho, baratinho. Paga e fala assim, ó, dá para a próxima pessoa que vier, que passar com você, você entrega para ela, fala que eu estou dando um presente. E para aqueles que puderem fazer um bilhetinho, tenham um lindo dia, um ótimo dia, deem. E aí eu vou falar para vocês o seguinte, escondidinhos, olhem a cara da pessoa quando ela receber. Para vocês sentirem, e aí você vai sentir aquela energia, porque foi você que deu, ela vai vir para você. E você vai ver o quanto de satisfação a gente, é endorfina pura que a gente vai ter. O corpo vai liberar uma endorfina maravilhosa, você vai estar anestesiado de felicidade, porque você fez o bem a alguém. Então fica o desafio aqui, beleza? E depois vocês coloquem lá no nosso WhatsApp qual foi a reação, se a pessoa estava logo atrás de você, deixe, porque talvez ela venha te agradecer sem problema nenhum. Só recebam. Se ela vier agradecer, recebam. Mas depois vocês contam como foi a experiência. Muito bem. Então, ainda dentro dessa função da Umbanda, nós podemos aqui também classificar para aqueles espíritos que persistem em caminhar ali nas trevas e que nós, umbandistas, através dos trabalhos que são realizados, a gente tenta doutrinar para que esses espíritos, e ali na própria gíria, eles já são doutrinados. Tá? Mas, também a Umbanda, do mesmo jeito que ela vai trabalhar desta forma, nós, umbandistas trabalhadores de corrente, somos o exército da salvação, literalmente exército, gente. Por que eu falo isso daí? Porque a gente lida, muitas vezes, com espíritos trevosos, zombeteiros, magos. Ah, mas como eu lido com isso? Ora, basta chegar uma pessoa ali que você vai atender, cujo trabalho foi feito para ela, que aquele espírito zombeteiro, aquele espírito esse quiumba, ele sabe que ele vai perder a presa dele, não é isso? Vai perder aquela presa dele. O que nós fazemos com ele lá? Os Exus não encaminham ele e o prendem para que essa pessoa possa estar liberta e trabalhar e ter uma vida normal? Então somos também do exército. O mesmo amor que nós temos aqui, nós também temos, só que é um amor que eu falo no sentido de resgatar, vai prender, vai aprisionar. Então nós somos realmente, temos esse espírito de um exército da salvação, que é o auxílio através da caridade. Estaremos fazendo caridade. Por isso que nós não podemos ter medo, né? A Umbanda não permite que você tenha medo. Você tem que ter respeito. Seja com qual espírito for, mas medo jamais. Porque nós vamos lidar com as mais diversas situações. As mais diversas situações. E aí nós nunca vamos poder entrar no julgamento se a pessoa está exagerando, se ela não está, se a pessoa está mistificando, se não está. Não. Nós não podemos entrar nesse julgamento. Nós temos que entrar, trabalhar, doutrinar e encaminhar. Tá? Então é como se fosse um embate militar mesmo. Né? Quem é médium de terreiro aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Provavelmente vocês já se depararam com situações que muitas vezes você olhava e falava assim, meu Deus, isso aqui não vai ter controle, né? E aí, junta a corrente de médium, vai todo mundo orando, e começa todo mundo a rezar, é como se a gente estivesse com os revólver na mão ali, né? E aí já vai baixando, recolhe aquele espírito, doutrina ele, e se ele continuar assim, a gente encaminha, claro, os Exus e Pombagiras vão cuidar da forma que tem que ser cuidado, para que ele possa também se restabelecer futuramente. Aqui, ó, até coloquei, tá vendo? Soldado de fé aqui, ó, escudo na mão,
espada do outro lado, né? Filhos de Ogum, cara, combater mesmo, sem medo. Muito bem. Visto isso, vou falar mais um pouquinho aqui para a gente completar. Visto o que é a doutrina, né? Entendemos o que é a doutrina, né? Essa lei, essas ordens que vão reger essas associações, essas religiões. Entendemos a função da religião, que é nos religar ao plano espiritual, nesse curto espaço de tempo que nós temos, né, diante da matéria, para que nos mantenha ali conectados. Aí vamos para a função da Umbanda, entendemos qual é a função, então, da Umbanda. Muito bem. E humildade e caridade? O que é a humildade e a caridade, então? Porque eu falei tanto da caridade, né? Falei tanto que nós temos que estar ali fazendo a caridade, fazendo a caridade, fazendo a caridade. E outra palavra que se fala muito dentro da Umbanda é a própria humildade. E eu falei da humildade, eu falei que Jesus, se for olhar, ele está muito mais próximo da Umbanda, porque nós somos pé no chão, a gente, né, não foi isso? Então vamos entender o que é essa humildade e essa caridade. Para Kardec, uma das suas obras, ele trata, que ele fala assim, né, que é fora da caridade não há salvação. Essa é a maior frase que você vai identificar Allan Kardec, né? Em todas as suas doutrinas, se não tem a menção no meio dessas doutrinas, até reportadas pelos próprios espíritos, né? Vai estar lá no início, vai estar no preâmbulo, mas está lá. Fora da caridade não há salvação. Essa expressão que é largamente utilizada aí pelo espiritismo de uma forma geral. Vamos definir a palavra salvação que ele coloca e caridade, então, aqui. Nós devemos ter bastante claro em nossa mente a definição dessas palavras para entender que salvação é essa e que caridade é essa que eu tenho que prestar. A salvação é a libertação do espírito diante das suas imperfeições, que o levam, que o encaminham ao erro, e da necessidade de viver em mundos materiais. Essa é a salvação que nós estamos falando. O que eu estou dizendo aqui? Olha, eu vim aqui para depurar os meus pensamentos, as minhas vicissitudes, vamos dizer assim, que no plano espiritual não vão existir, mas eu preciso depurar aqui, porque em outras vidas, provavelmente, eu pisei na bola. Eu era muito materialista, extremamente materialista. Então, a salvação é isso, eu preciso libertar o meu espírito dessas imperfeições que vão, né, me levando ao erro, e principalmente dessa necessidade de viver no mundo material. Tudo tem que ser material. Essa é a salvação a qual a gente fala aqui. É o reconhecimento, sim, dos valores, dos prazeres espirituais, em detrimento aos valores e prazeres materiais. Só peço para que vocês não levem isso ao extremo. Por favor. Por quê? Porque senão, daqui a pouco, nós fazemos um voto de celibato, declaração de pobreza, e vamos virar um padre, uma madre, não é isso. Tem pessoas que têm vocação para isso, é diferente. Nós aqui, até onde eu sei, não temos essa vocação. Nós vivemos num mundo material, onde precisamos pagar as nossas contas. Precisamos ter uma qualidade de vida. Não há um médium, né? Não há um ser humano que consiga melhorar sem uma mínima qualidade de vida possível. E o nosso país é muito cruel nesse aspecto. O nosso país é muito cruel. Olha o tamanho da desigualdade social que existe. Você acha que isso não mexe com o psicológico das pessoas?
Vai você com 3, 4 filhos, sabendo que você não tem o que pôr dentro de casa. Como é que uma pessoa dessa consegue essa salvação? Porque ele não está falando aqui do bem material. É isso que eu quero dizer para vocês. Não se apegue a isso. O que eu estou dizendo quando eu falo aqui que é o reconhecimento dos valores e prazeres espirituais em detrimento aos valores e prazeres materiais? Eu estou dizendo para vocês aqui, cara, não fiquem nessa loucura de ter que ter 4, 5, 6, 10 carros numa garagem. De ter uma casa de 10 mil metros quadrados. De verdade, gente. Não é assim, a vida não funciona assim. Se cada um de nós aqui se juntar aos 8 bilhões de habitantes, e se cada um quiser ter 2 carros na garagem, o mundo para. Então, nós temos que ter discernimento. A gente não pode esquecer um lado espiritual, e o lado espiritual que eu estou dizendo para vocês é olhar o lado espiritual de olhar aonde nós vivemos, olhar para as pessoas, ter esse sentimento. Então, é muito bom vivermos bem, mas sem largar a espiritualidade, porque se você vira uma pessoa obcecada em só ter, acabou, você vai se materializar. Lembra da salvação? Você já vai ter que ter uma outra vidinha aí por causa dessa salvação. Porque você concentrou tanto na parte material que você manteve as suas imperfeições, os seus erros, e não conseguiu se salvar. Então, para propiciar essa salvação, Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, ele nos concede o direito da reencarnação em busca da nossa evolução espiritual. Eu não disse agora que se a gente se materializa demais, a gente vai ter que voltar? É isso. Deus é muito perfeito. Deus é muito generoso. Ele fala o seguinte, tá bom, vai, Rogério, caramba, hein, meu, você tinha toda a oportunidade do mundo de se espiritualizar um pouco mais, de entender que a vida tem outros sentidos, né, que você precisa estudar. Cara, mais uma vez você quis lá, bendita da sua casa de 10 mil metros quadrados, ficou que um louco, trabalhando, só falava em dinheiro o dia inteiro, dia e noite, só trabalhava nisso, desprezava as pessoas, outros pediam ajuda, você falava que não, que você tinha que ajudar, que você tinha que trabalhar, que você tinha que... Perdi a minha oportunidade. Mas Deus é tão generoso, na sua misericórdia, que ele fala assim, tá bom, Rogério, na próxima você tenta de novo, ok? Vai demorar aí uns 70, 80, 100 anos, né? Mas aí você reencarna e vão mandar esse exército aí de luz aí para tentar te ajudar. E a caridade? A caridade. A caridade, ela é a virtude que conduz ao amor a Deus e ao seu semelhante. De uma forma onde a gente possa viver, literalmente, ipsis literis, o amai ao próximo como a ti mesmo. É um conceito mais delicado. A caridade, gente, não é doação. Doação é quando você não se envolve na causa. Eu tenho 100 reais e vou doar para a instituição da Dona Irene, do Sérgio, do Jorge, da Marianeide. Tá aqui, ó. Tô aqui no meu escritório, faz um Pix aqui e manda lá uma doação para eles. Isso é doação, que sempre é bem-vindo também. Também é bem-vindo. Mas isso não é caridade. Isso é um donatário. Você se tornou um donatário. Uma pessoa benevolente, né? Que foi lá e depositou, porque sabe que a instituição precisa lá e você fez essa doação. Então a caridade, ela é a virtude que conduz ao amor de Deus. Por que ela é a virtude que conduz ao amor de Deus? Por que ela é amar ao próximo como a ti mesmo? Porque a caridade é envolvimento. A doação não tem envolvimento. A doação você doa sem se envolver na causa. Você doa para ajudar. A caridade não, ela é envolvimento. Você se envolve
Você dispõe de um tempo seu, você abre mão de alguma coisa dentro do seu espaço, né, das 24 horas, e exerce o amor ao próximo. Ama o próximo como você também se ama. Isso é a caridade. Mas a gente tem que ter em mente que essa caridade ela tem que ser sincera, amorosa, sem alarde, né? Sem propaganda, sem tirar uma selfie lá na porta, lá dentro, junto com as crianças. Hoje... Não, nada disso aí, gente. Nada disso. Ela tem que vir do amor, literalmente do amor. Mas, Rogério, eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou, eu fico, e eu vou ser sincero, porque assim, né, tem coisa que a gente não olha nem para o espelho para falar, né, mas acontece. Sabe por que acontece? Porque a depender de como você teve a sua vida, como você viveu com seus pais, como você ou viveu sem os pais, né, a depender de como você trouxe a sua vida até hoje, pode ser que o nosso coraçãozinho fique mais frio, realmente. E não se sinta culpado, não se sinta menos, não, nada disso. É só um coraçãozinho que está um pouquinho frio, porque as mazelas da vida fizeram isso com você. Mas eu posso garantir que esse amar o próximo, essa caridade da qual você vai se envolver, no começo, ela pode ser até artificial. Você vai até forçado, muitas vezes, para fazer. Mas a gratidão, o olhar, os abraços, os sorrisos vão aquecendo o seu coraçãozinho aos poucos. E aí daqui a pouco você vai ver que você não consegue mais ficar sem fazer essa caridade. Porque você faz, você sente que a pessoa que está ali, ela está melhorando com você, ela quer você ali do lado. Então, caridade é isso, é envolvimento. É envolvimento. Ela implica muito mais do que a doação. Ela necessita desse envolvimento. Ela necessita daquilo que você tem de melhor a dar, que é o amor. E a humildade, que nós falamos ali atrás? A humildade, ela é indispensável para aplicar os fundamentos da caridade. Olha só que legal. Então, se a caridade verdadeira é doar o meu tempo, dedicação, atenção, amor, carinho, senso de bem servir, a humildade ela se torna indispensável para eu aplicar esses fundamentos todos da caridade. Porque a humildade é que vai gerar o meu envolvimento para transformar aquela doação ou aquela caridade em amor, em empatia. Porque se eu não chego humilde em um lugar, eu não vou causar empatia, eu vou repelir. Então, naquele momento, independente de que classe eu seja, independente do meu grau de instrução, de intelectualidade, não importa, naquele momento, eu só olho ali um ser humano e eu espero que a pessoa que esteja sendo recebendo essa caridade também me olhe como um ser humano. Só isso. Essa é a humildade. A humildade de não julgar. Mas como que essa pessoa veio parar aqui? Como que ele está morando na rua? Como que ele está fazendo? Não, humildade é não julgar. Porque se você faz isso, se você exerce dessa forma, você não está fazendo a caridade, você está julgando, você já deixou de pôr o amor. Vocês percebem como a gente já perdeu o amor? Porque eu estou julgando, eu estou olhando, eu estou tendo um olhar ali desconfiado, então não estou conseguindo amar. Não estou conseguindo amar. Os orixás, quando a gente pede ajuda deles, vocês acham que eles fazem julgamento de nós? E olha que eles têm material suficiente para falar quem somos, hein? Porque eles conseguem ver, né? Os guias espirituais, os nossos mentores,
Eles sabem quem nós somos. Eles são os únicos que intimamente sabem o que nós falamos, pensamos e fazemos. E eles viram as costas para nós? Jamais. Porque ele tem o olhar da humildade. Eles nos olham como crianças feridas, eles nos olham como pessoas que estão querendo melhorar. Que vai patinar uma hora vai errar um pouquinho, uma hora depois acerta. E é isso que eles querem. E é esse olhar que nós temos que ter. Aí é a humildade. Então eu uno a caridade, eu uno a salvação, que é a libertação do meu espírito para viver mais envolvido nas causas que vão mudar a vida das pessoas, e eu exerço a humildade. Eu trabalho essa humildade dentro de mim. Me coloco apenas como um ser que eu vou doar amor, tempo, carinho, senso de bem servir, é isso. Só isso que eu quero. Só isso que me interessa. Então, essa é exatamente aquela frase inicial, né? Ele coloca aqui, fora da caridade não há salvação. A caridade é isso. Fora do amor, fora do se envolver pelo outro, você não consegue salvar seu espírito de novo. E quem trabalha na corrente da Umbanda faz caridade? Faz. Claro que faz. Mas eu sou cambono, Rogério, eu não recebo, eu nem faço nada por ninguém. Mas, escuta, você não atende, mas você prepara o ambiente para que seja atendido. Você auxilia aquele guia espiritual para que ele possa cumprir a função dele. O médium doa o seu tempo, ele se envolve na causa do centro. Porque ele se envolve ali, ele doa a sua matéria, para que aquele espírito afim, tenha afinidade espiritual com ele, possa trabalhar. E detalhe, quem vai levar todos os louros é o espírito e não você. Olha que amor. Olha quanto a gente se envolve. A humildade está aí. Porque às vezes quando a pessoa depois vem agradecer uma graça alcançada ali para o médium, o que o médium vira e fala? Não é para mim que você tem que agradecer, por favor. Se você quer, faça uma oração, faça para Deus, faça para a entidade que te ajudou. Eu não, eu só, como dizia o Chico Xavier, né? Eu só sou o carteiro. As mensagens que manda são lá e eu entrego essas mensagens. Eu só sou o carteiro disso aqui. Agradeçam a eles, não a mim. Humildade. Eu não estou entrando no mérito do julgamento do que a entidade disse, falou e fez com aquela pessoa. Então, hoje a gente encerra aqui, para a gente refletir bastante mesmo, até a próxima semana, sobre essa frase, né? Sem a caridade, fora da caridade, não há salvação. E essa caridade, como eu estou me envolvendo? Rogério, mas eu só frequento o centro. Ok. O que você pode ajudar lá no seu centro, se é permitido? Rogério, mas eu não quero ajudar no centro. Ok, então, você já pensou em, de repente, ir num abrigo, né, de idosos? Passar 2 horas, 1 hora, no final de semana que você vai lá, pega 1 horinha, só vai 1 horinha lá. Deixa eu me envolver nessa causa aqui. Ou numa creche, ou num hospital, né, que às vezes tem pessoas ali, se você... tem hospitais que hoje recebem pessoas para fazer leitura de livros. Você vai lá, você senta do ladinho da cama, a pessoa às vezes está até, nem está mais consciente ali, né? Pelo menos aos nossos olhos humanos, né? E aí você só para ali e fica lendo um livrinho para ela. Um livro inspirador, um livro de reflexão. Tem tantos meios, isso é envolvimento. Eu não sei quem é a pessoa, mas eu vou e ajudo. Desperto esse amor, porque tem uma outra coisa também. Essa pessoa, essa criança, esse idoso, não importa. Ele está sentindo amor, e ele vai retribuir esse amor de alguma forma para alguém. Vai retribuir. Vai retribuir, de algum jeito, de alguma forma,
Não importa. Então, percebe como a gente movimenta, como a gente gera, né? Tem um filme, gente, eu não sei se vocês assistiram, que era de um menininho, eu estou tentando lembrar o nome, não lembro, que era de uma corrente, que ele fez um negócio. Corrente do bem. Corrente do bem. Muito bom. Percebam, para quem não assistiu, assista esse filme, Corrente do Bem. Um ato pequenininho, o envolvimento de uma criança numa causa, vocês vão ver o que acontece no filme inteiro. É maravilhoso. Por isso que eu falei, amanhã, talvez, o gesto de vocês comprarem uma balinha, um docinho, e dar para a pessoa que vai vir ali atrás, talvez transforme a vida da família dessa pessoa. Eu vou falar, sabe qual é o impacto que vocês podem causar? Talvez essa pessoa saiu brigada com o marido, ou ele com a esposa, ou está desapontado com a vida de alguma forma, e o cara fala, opa, o ser humano tem salvação. Olha que eu ganhei, que mimo. Nunca ganhei isso. E aí vai chegar em casa, vai ter um olhar diferente para os filhos, para o marido, para a esposa. Olha que eu ganhei. Uma pessoa passou, deixou. Você já está transformando o ambiente daquela pessoa com um pequeno ato de caridade. Um pequeno ato de caridade. Certo? Muito bem. Façamos então a nossa reflexão durante a semana e que a gente possa nos doar nosso tempo, nos envolver na caridade. Tem alguma dúvida? Alguém quer... Tenho. Só colocar aqui no chat, né? O Sérgio fala que fazer o bem sem olhar a quem, que sua mão esquerda não saiba o que faz sua mão direita. Muito Isso bem. é Jesus, né? Jesus, né, que falou isso. E o Hugo falou que toda caridade pode conter uma doação, mas nem toda doação é caridade, porque a caridade vem da consciência e da intenção. É isso mesmo. Perfeito, perfeito. Muito bom. Mais alguém? Por enquanto, não. Eu vou ler umas frases. Rogério. Oi. Não, só uma coisa que eu penso da prosperidade, né? Não sei se as pessoas pensam a respeito disso. Eu vejo que Deus é abundante. Quando a gente observa a natureza, toda a criação, né, que a gente acredita, né, a Deus, é tão abundante. Então, eu acho assim que quando a gente se conecta e a gente se harmoniza espiritualmente, e a gente tem essa visão de abundância, a gente tem abundância na vida também. Então, quer dizer, aí fica um movimento na vida da gente de você ter as coisas necessárias, as coisas fluem melhor, porque você tem essa visão, né? Então, eu acho que tem uma conexão das nossas crenças, né? Que a gente tem ainda essa coisa muito católica do camelo, que não entra, o pobre não vai entrar no céu, como o camelo não passa pela agulha, tal. Então, fica isso muito impregnado, e a gente confunde tudo. E uma que, quando a gente tem prosperidade, tem abundância, a gente pode até ajudar mais, a gente pode fazer coisas por nós, pelos parentes, por outras pessoas. Então, assim, eu acho que, assim, é uma coisa muito... Vai circulando quando a gente tem essa visão, né? E eu acho que da caridade também é aquela coisa de saber o que o outro está precisando também, né? A gente, esse movimento, caridade para mim é um sinônimo de amor, né? É você ter essa visão também de respeito da outra pessoa que está precisando também. Eu acho que tem muito a ver isso também, né? Porque você não fica aquela soberba, né? De eu sou muito caridosa, né? Então, exatamente. São duas coisas que eu penso. Isso que você está comentando, Iris, é tão verdadeiro, porque assim, a caridade, ela necessita da sua percepção na humildade. Quando a gente está um pouquinho mais espiritualizado, a gente, né, sabendo controlar essa dosagem entre a materialidade e a espiritualidade, a gente começa a perceber o ambiente e as pessoas. Você pode ver que tem pessoas que são assim, um pouquinho mais espiritualizada, ela percebe quando a pessoa às vezes não está bem, fala, o que você tem? Você não está bem hoje. Eu percebi no seu olhar que você não está bem. Sabe o que é isso aí? É um senso
de espiritualidade maior, que consegue perceber, mas captar às vezes no olhar da pessoa. Pô, a pessoa não está bem. E aí, a caridade é de vir, olha, o que eu posso fazer por você? O que eu posso te ajudar? Você está bem? Porque às vezes só o fato de eu falar me aliviou. A pessoa já fez a caridade porque me deu a oportunidade de falar. Então a gente tem que ter esse olhar de humildade sempre, como você disse, né? Não é eu sou o que faz a caridade, não, eu tenho uma percepção de quando as pessoas precisam. E se eu tenho essa percepção, eu uso, claro, vou ajudar o próximo, não tenha dúvida, né? Eu acho que isso é importante. Em relação à prosperidade, nós temos algumas crenças também, principalmente nós, sul-americanos, trazidas, né, dos nossos avós, até por todas as circunstâncias, né? Que todos, vamos dizer assim, de alguma forma viveram os nossos antepassados. Sejam eles italianos, seja europeu, africano, pouco importa. Todos eles do passado vinham em condições muito precárias, sofriam muito, tinham o básico necessário. E qual era a crença que eles falavam? Tenha o mínimo possível. Porque também, na visão deles, aqueles que eram mais abastados castigavam eles, tratavam com crueldade. E aí vem a crença maior. Quem tem dinheiro, boa pessoa não é. Porque essa crença já vem deles. E eles tinham razão, porque os donos das fazendas, os burgueses da época, maltratavam mesmo. Maltratavam. Chegava o imigrante, seja de qual lugar fosse do planeta, era imigrante, chegava aqui, você vai trabalhar na roça. Vai trabalhar na roça. Então, aí eu olhava, tinha aquele olhar, nossa, o cara tem dinheiro, ter dinheiro é isso, eu não quero. Se ter dinheiro é ser ruim assim, eu não quero. E essas crenças foram alimentando, que se alimentam até hoje. A exploração, né? A exploração da massa trabalhadora. Né? E pelo contrário, quando você entende o poder dessa energia do dinheiro, quanto ela pode ser muito boa para beneficiar você, sua família, mas tantas outras pessoas e frentes que você pode fazer, você pode ser um grande gerador de empregos, tratar pessoas com dignidade, tem tantas coisas maravilhosas que o dinheiro pode proporcionar. Quando você encara isso, você não tem mais esse olhar do dinheiro como sendo algo negativo. Você se liberta, você quebra essas crenças, fala, não, para, que isso, eu quero ser um cara bom. Como tem, gente? Você pensa que não tem? Olha, talvez poucos de vocês saibam, né? E ele não gosta, ele detesta que se comente, tudo que se sabe a respeito sempre foi da boca de terceiros, nunca dele. Mas quer ver um cara que é extremamente bom? Faustão. O Fausto Silva é um dos maiores doadores de causas no Brasil inteiro. Ele ajuda amigos, artistas, ele banca a vida das pessoas, ele ajuda tudo quanto é instituição que vocês podem saber, e ele detesta falar, ele não fala para ninguém. Sempre quando você sabe de alguma ação dele, é da boca de terceiros. É de alguém que foi ajudado que fala, não, mas eu preciso dizer, porque por ele não se falava. O cara é milionário. Então é bom, claro que é bom. Se você souber usar, é o que a Iris falou. Gente, nós somos uma centelha divina. Deus está em mim, eu estou em Deus. Se ele proporcionou toda essa abundância aqui no nosso planeta, eu tenho que usufruir disso. Com cabeça, como é que eu falei lá, né? Não vamos transformar nossa vida em pura materialidade. Nós temos que ter o equilíbrio entre o que é necessário e o que a gente pode proporcionar, mas nunca esquecendo o lado espiritual. Quem manda em quem, né? Quem manda em quem. Exatamente. Certo, gente? Muito bem. Então, com isso, nós encerramos aqui hoje, damos continuidade na próxima semana. Peço gentilmente que a Maria Neide nos traga suas palavras para a gente ter uma semana abençoada e iluminada, Neidinha, por favor. Vamos agradecer ao Pai esse grande presente que Ele nos deu logo ao amanhecer, que é a vida. Agradecer a grande oportunidade
que nos foi dada de nós estarmos reunidos. E cada um de nós recebeu uma grande centelha de amor, de paz e de harmonia. E uma grande luz para que nós possamos seguir o nosso caminho, iluminando o nosso caminho e auxiliando aqueles que caminham conosco. Que possamos todos os dias agradecer ao Pai a grande oportunidade que Ele nos deu de sermos filhos dos nossos pais. Agradecer a nossa mãe aonde ela estiver, agradecer o nosso pai aonde ele estiver, e que possamos dar continuidade àquilo que eles nos ensinaram. Que possamos agradecer Pai João da Mata, agradecer todos os seus mensageiros, que estão assim sempre conosco em todos os portais, e que eles possam, cada vez mais, nesses portais abertos, chegar até os nossos irmãos que necessitam, e que nós possamos sentir sensivelmente, em todo momento que o portal estiver aberto, um pequeno sussurro no nosso ouvido, uma pequena luz brilhante que nós possamos ver, não com os olhos do corpo, mas com os olhos do espírito. E vamos armazenar todos esses ensinamentos, para que nós possamos, durante a semana, sermos um ponto de luz àqueles que estão ao nosso lado. E que possamos, à noite, quando colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, possamos dizer: Senhor, em paz eu deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Graças a Deus, meu Deus, graças a Deus, meu Deus, pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai, oxalá, muito obrigado. Pai, oxalá, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos orixás, muito obrigado. E aos orixás, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai João da Mata, muito obrigado. Pai João da Mata, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos mensageiros, muito obrigado. E aos mensageiros, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E ao rosário, muito obrigado. E ao rosário, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos mensageiros, muito obrigado. E aos mensageiros, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos meus irmãos, muito obrigado. E aos meus irmãos, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus. E até a próxima oportunidade. O Pai assim vai nos permitir que tenhamos um bom sono.
Uma boa noite para todos, ótima semana. Oh